Nós estamos aqui ao vivo, CCD e Rádio Pachola, num aquece aqui na Noite de Grêmio, que vai entrevistar o candidato Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. Mas eu quero voltar, a gente está falando do campo agora, eu vou dar um descanso aqui para o Passarinho e para a Fabiola, e nós vamos para a mesa tática, nesse Aí trabalho sim. do professor e do César Weiler, que vai contar para a gente como foi o jogo do Grêmio taticamente. Vamos incluir aqui, vamos trocar o canal aqui, a gente vai incluir a mesa tática. Que é isso, meu irmão? Quem produz isso na internet hoje, Cezão? Eu queria Só entender como é que os caras mexem desse jeito. Com a palavra, os homens da mesa tática. Eu vou dizer o seguinte, cara, eu tô orgulhoso disso aqui, cara. Coisa linda. Não, tô brincando, velho. Cara, olha o que é essa imagem dos caras, velho. Parece o meu Estrelão. Tu é do tempo do Estrelão? Não. Alguém tá rindo da minha cara, velho. Não peguei. Eu peguei mesa de botão só. Ô, meu, vamos falar da intimidade. Quantos anos vocês têm? 27. Passarinho, quantos anos tu tem, Passarinho? Eu sou 3 dias mais... 2 dias mais novo ou velho que tu, César. Eu sou 95, eu tenho 27 também. Eu sou mais novo. Tu é mais velho, tu é mais velho. Né? Só siga o César direito aí, porque tem dois, né? Tem dois no time. Vamos lá, quantos anos tem, Passarinho? Eu quero o ano, 95. 95, tenho 27. Tá, Fabiola? Eu tenho 25. 25. Professor? Eu tenho 29, vou fazer 30 essa semana agora, sou 92. Ó. César? 95 também, 27. Não, eu e tu deixar pra lá. Não é, eu vou dizer quanto eu tenho, porque eles têm um problema que nós não temos, né? Eles não viram o time de 95 jogar. Eu tava lá no Olímpico, todos os jogos. Eles não viram o time de 95 jogar. Eu sou de 81, vou fazer 41 em dezembro. Ah, coisa boa. Gente... Mas eu nasci, hein, ô César? Eu nasci em 95, então eu nasci no ano certo, né? Nasceu bicampeão da América. Nasceu pé quente, isso é verdade. Campeão, muitos aí, né? Mas olha só, que trabalho espetacular. Professor César, a palavra é de vocês aí. Contem pra gente. Eu tenho 2 perguntas, tá? Já vou botar o problema na mão de vocês agora. Eu quero saber como o Grêmio começou o jogo, mas eu também quero saber como o Grêmio terminou o jogo, tá? É importante a gente só situar uma coisa aqui, ó, em termos de estatística, tá, rapaziada? É o seguinte, porque foram 2 jogos em um só, tá? Vou separar aqui, ó, primeiro tempo, e aí eu já passo a bola pro professor para falar sobre o primeiro tempo, e eu situo depois, segundo tempo, professor Matt Fish. Olha só, sobre posse de bola, o Grêmio teve no primeiro tempo 54-46, isso resultou em 5 finalizações pro Grêmio, sendo 4 no gol, e o Grêmio conseguiu, de dentro da grande área, 2 chutes, né, dentro do gol do Londrina. Já no segundo tempo, para vocês verem como foi, dois jogos totalmente distintos, o Londrina pulou para 64% de posse de bola, passou de 46% para 64%, o Grêmio ficou em 36%. Ah, César, mas é que posse de bola não quer dizer nada, o que quer dizer posse de bola? Ah, não quer dizer, meu filho? 64% de posse de bola do Londrina resultaram em 6 finalizações do time do Paraná e 1 finalização apenas do Grêmio. Londrina chutou 4 vezes dentro da área do Grêmio. E muita coisa mudou, né, professor? Exatamente. Do primeiro para o segundo tempo. São 2 tempos muito diferentes, né? O Grêmio começou com essa escalação aqui: Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa escalação aí do Diogo Barbosa. Vilha Sante, Bitelo, Lucas Leiva, Tassiano, Biel e Diego Souza, tá? O que o Grêmio vinha jogando normalmente? Com o Guilherme do lado esquerdo, o Biel do lado direito e Tassiano fora desse time aqui, ou às vezes aparecendo ali como esse meia, né? Só que a questão para nós é que o Guilherme, daí pode parecer um pouquinho de ranço da minha parte, e talvez seja, o Guilherme tem sido tão ineficiente que ele não tá sustentando a titularidade, tá? O Grêmio perdeu o Janderson, o Grêmio perdeu o Elias, a gente tem que conversar também sobre como é que o Grêmio geriu esse grupo, e hoje nós não temos pontas suficientes para manter esse esquema com jogadores nas pontas. Entretanto, o Renato não chegou para mudar esquema.
Renato chegou para motivar o elenco, para tentar garantir esse acesso do Grêmio e até certo ponto está conseguindo. Depois a gente pode falar, inclusive, sobre a questão de aproveitamento e tal. O que tinha o Roger de aproveitamento, o que tem o Renato de aproveitamento. Tem pouquíssima diferença de um para o outro, pensando números, porcentagem e tal. E o Guilherme não sustenta a sua titularidade. Só que a titularidade do Guilherme se torna importante porque tem a manutenção de um jogador que vem sendo crucial para o time do Grêmio, que é o Biel. E o Biel joga muito bem pelo lado direito. Entendam esse muito bem, tá? Eu tô falando de um muito bem de uma régua de Série B em que tá todo mundo nivelado por baixo, em que os adversários são frágeis e o Biel tem se destacado. É o segundo maior assistente da Série B, atrás só do Nenê, é um cara que tem feito gols importantes pro Grêmio e jogando do lado direito. Só que o Guilherme tem sido tão ineficiente que ele não consegue sustentar a titularidade, tem que sair do time e entra o Tassiano. Só que o Renato conhece o Tassiano de outros carnavais, então o que o Tassiano tem que fazer? Jogar do lado direito. Com o Tassiano do lado direito, tu desloca o Biel pro lado esquerdo, e aí tu tem um Biel um pouquinho menos eficiente do que vinha sendo antes, tá? O Biel do lado direito é um jogador muito participativo, do lado esquerdo ele é apenas mais um ali. Não tô dizendo que o Tassiano jogou mal do lado direito, tá? Até porque, mesmo que eu tenha essa crítica ao deslocamento do Biel, o Grêmio conseguiu fazer um primeiro tempo relativamente bom. O Grêmio conseguiu fazer um primeiro tempo em que teve, aos 2 minutos, uma chance com o Lucas Leiva, na sequência já teve 2 chances com o Biel, em uma delas ele estava impedido, teve uma falta do Diego Souza também, que tem uma câmera por trás, que pega a bola, estava indo na gaveta, e o goleiro buscou. Então o Grêmio fez um primeiro tempo digno, podemos dizer assim, tá? Um primeiro tempo digno. E aí o que acontece? Justamente por essa falta de jogadores de ponta, se vocês forem olhar aqui que o Grêmio tinha no banco de reservas, tá? O Grêmio tinha o Grando, tinha Natan, Bruno Alves, Nicolas, Léo Gomes, Thiago Santos, Lucas Silva, Gabriel Silva, Pedro Lucas, tinha também ali o Elkson, e é isso aí, o Elkson e o Guilherme, né? Não tem jogadores de ponta ali para fazer substituição, a não ser que tu mude o teu esquema. Então o que o Renato fez? O Renato tira, e aí eu tô tentando achar uma justificativa que seja no mínimo, como é que eu posso dizer, né? Alguma coisa de consciente aqui, né? Porque no primeiro momento parece uma bizarrice. O Renato tira o Nicolas, que foi uma das maiores contratações que a gente teve nessa temporada, um jogador consistente e regular, né? Isso não quer dizer que ele é craque também, né? Também não quer dizer que é craque. Mas é um jogador que estava bem ali no lado esquerdo, era indiscutível pelo menos, já que o reserva dele é o Diogo Barbosa. Ele tira o Nicolas do time e coloca o Diogo Barbosa como titular. Tem 2 motivações isso. A primeira delas, Renato gosta do Diogo Barbosa, né? Conhece também de outros tempos. Mas a segunda motivação, não temos pontas. O que o Renato faz? Inventa um ponta. Inventa um Nicolas de ponta. E para o Nicolas ser uma opção de ponta, ele tem que sair do time titular e ficar no banco de reservas para poder entrar no segundo tempo. Então, assim, tô tentando achar uma justificativa plausível, mas isso não significa que eu ache ok, o que eu ache bom, o que eu ache legal, o que o Renato pensou aqui, tá? Mas enfim, acho que isso justifica a titularidade do Diogo Barbosa. O Edilson na direita acho extremamente discutível, acho que é um jogador que teve uma partida boa, se não me engano, contra o CSA ali, que eu não vou lembrar agora, mas de resto é um jogador que não tem completado 90 minutos, ou que se completa 90 minutos é um jogador inconsistente. Então eu preferia a promoção do Léo Gomes desse lado direito ali. E aí nós temos o meio de campo formado por William Santos e Lucas Leiva, tá? O que vale a pena a gente destacar aqui? Que com o Roger Machado, tu fazia um meio de campo com o Bitelo sendo armador e o Lucas Leiva e o William Santos de dupla de volante. Isso era o que o Roger Machado pensaria. O Renato não mexe em um jogador que, para mim, é crucial nesse meio de campo para funcionar, que é o Bitelo. O Bitelo joga bem como? Segundo volante. Aí o Renato se obriga a colocar o Lucas Leiva, e ao colocar o Lucas Leiva, não comete o erro de tirar o Bitelo da posição dele. O Bitelo se mantém como segundo volante, o Vilhaçante de primeiro, e ele avança o Lucas Leiva. Aos pouquinhos, o Lucas Leiva tá se achando no campo, tá? Porque ele tá fazendo uma posição nova para ele. Mas o mais importante para mim é não mexer no Bitelo, porque o Bitelo é um jogador que consegue ter chegada à frente, consegue dar consistência, dar sequência para as jogadas e tal. Então, o Bitelo não pode mexer. Pelo menos esse é o meu pensamento. Já o Lucas Leiva vai se adaptando. Daí a gente vai percebendo, por exemplo, o quanto o elenco do Grêmio ele foi mal gerido, de certa forma, justamente porque nós temos 2 improvisações que para mim são muito bizarras. A primeira delas, Nicolas, já vamos falar sobre isso. E a segunda é a necessidade de colocar um Lucas Leiva mais adiantado, já que não se tem um armador ali. Pedro Lucas e Gabriel Silva, pelo que a direção diz, são muito novos, não conseguem ter sequência. Mas isso aqui, esse desenho que eu tô colocando para vocês na tela, é o desenho do primeiro tempo do Grêmio, que foram os números que o César trouxe ali. O Grêmio teve mais posse de bola,
conseguir agredir um pouco mais. Segundo tempo completamente diferente nessa data. E até eu vou fazer só um adendo aqui, professor, porque é importante a gente falar também que o Grêmio, quando marca, né, o Grêmio normalmente marca num 4-4-2, antes até marcava com um volante ali na entrelinha, que é o Vilhaçante, né, fazendo um 4-1-4-1, né, normalmente. Agora o Grêmio marca num 4-4-2, né? A gente pode colocar, por vezes, isso que nem o professor está colocando, o Lucas Leiva um pouco mais à frente, o Bitelo e o Vilhaçante por dentro, por vezes o Lucas Leiva vai vir para dentro e o Bitelo que vai sobrar, lá em cima junto com o Diego Souza, às vezes o Bitelo vai estar do lado esquerdo ali, onde está o Biel, e o Biel que vai sobrar junto com o Diego Souza, né? Então, a gente pode ter algumas variações, mas normalmente o Grêmio marca num 4-4-2. Isso faz com que o Grêmio consiga fechar bem os espaços por dentro e tentar algum tipo de pressão lá na frente. O que eu faria, talvez, e aí já é um pequeno pitaco do que a gente vai falar logo lá na frente, professor, é talvez mexer um pouquinho nessa marcação e trazer mais um homem para marcar junto e deixar só o Diego Souza lá em cima. Por que eu te digo isso, professor? Porque provavelmente, o Grêmio não vai conseguir jogar com a bola no pé. Nossa, que bizarro isso, né, cara? Falar em não jogar com a bola no pé. O Grêmio nem sabe jogar com a bola no pé. Esse é um ponto interessante que tu fala sempre, né, professor, aqui na Pachola, para quem acompanha. O Grêmio com a bola no pé, o Grêmio não consegue atuar, o Grêmio não consegue jogar. O Grêmio precisa ficar com a bola pouco tempo, mas acelerar muito o jogo e definir logo. Porque se ficar tocando naquela toqueira que o Renato fazia em 2017, 2018, o Renato fazia bastante isso, deixar a bola nos pés desses jogadores que têm muito menos qualidade do que a gente já teve no plantel, não vai dar certo, não vai rolar. Então o Grêmio normalmente pega a bola e já define logo, já acelera. Talvez eu busque uma marcação aí com um volante à frente dessa linha de 4 defensores e mais uma linha de 4 marcadores à frente para fechar bem a casinha e retomar e acelerar logo lá em cima para poder definir de uma vez a jogada. Nessas, talvez, o pessoal pode até me bater, o próprio Diego Souza não seja tão eficiente nesse tipo de modelo, quanto precisa acelerar um pouco mais a jogada. Poderia vir um outro jogador como o Elkson, né? Por outras características também, mas muito pela velocidade, pelo ímpeto que o Elkson tem para poder marcar ali na frente. Mas não é disso que a gente estava falando, a gente ia falar da parte ruim do jogo, né, professor? Porque se o jogo foi ruim como um todo, tu pegar só o segundo tempo, aí é horroroso também, né? Exatamente. César, só quer trazer os números do Renato, quem sabe? Claro, porque aqui, ó, a gente tem, antes do Renato, um aproveitamento de 56%. E agora, com o Renato, a gente tem um aproveitamento de 55%. Em 6 jogos, 3 vitórias, um empate, 2 derrotas. O Grêmio marcou 9 gols com o Renato. Tem uma média de 1,5 por jogo. E antes a média era de 1,14. Então, melhorou a média de gols com o Renato. Gols sofridos, agora o Grêmio tem 6. Foi 1 por jogo. Mas antes era 0,6, então aumentou essa média também, no caso, piorou a média de gols sofridos com o Renato. O aproveitamento está muito semelhante, mas aí um ponto percentual a menos 55-56, prof. Ô César Cidade Dias, meu querido amigo, essa foi a análise do primeiro tempo. Tu quer já passar para o segundo tempo ou quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, eu fiquei impressionado com a quantidade de informações que vocês têm, né, cara? Porque já está conosco aqui o convidado da noite, como eu botei ali em alguns minutos em entrevista com o Alberto Guerra. Vamos fazer o seguinte, eu só quero saber como que o time terminou o jogo, tá? Não precisa nem entender muito, eu só quero entender como que esse time terminou o jogo, cara. Depois eu posso até começar a entrevista com o Alberto Guerra aqui, ele já está com a gente aqui no estúdio, mas perguntando, vem cá, como é que esse time jogou? 2 laterais esquerdos, 2 zagueiros, 18 volantes, nós terminamos com 11. 18. Então, esse desenho que está na tela para todo mundo ver é como o Grêmio jogou esse primeiro tempo, né? Um primeiro tempo mais efetivo. Depois o César pode trazer de novo para nós os dados do segundo tempo, relação de percentual, posse de bola, essas coisas e tal. Mas assim, o Grêmio termina o primeiro tempo com essa escalação, minimamente tendo alguma construção com o Lucas Leiva e o Bitelo, né? O Lucas Leiva se adaptando a uma nova posição e tal, justamente pela necessidade do elenco, que não apresentou um armador
entre aspas, decente para esse time, então o Lucas Leiva tá tentando fazer essas vezes, e de certa forma tá chegando à frente. Com 2 minutos, eu falei ali, com 2 minutos ele já teve uma finalização, deu até caneta no adversário, enfim. Então, dá para tentar encaixar, mas dá para perceber também que pela falta de uma boa gestão de elenco, de uma boa construção de elenco, mais do que gestão, tu tá começando a improvisar peça, né? Tu começa a tentar encaixar umas peças ali e tomara que dê certo. Só que a chance de dar errado também é grande. E se ele fizesse, se ele parir uma bigorna, vai bem, sabe? Então tudo isso é muito problemático. Então essa é a fotografia do primeiro tempo. No segundo tempo entrou Léo Gomes no lugar do Edilson, e essa é a minha defesa. Assim, ó, o que eu quero dizer aqui? O Léo Gomes está 3 anos sem jogar. Daí aos pouquinhos está voltando pro profissional. Tecnicamente, o Léo Gomes hoje é melhor que Edilson e que o Rodrigo Ferreira. Não estou falando do Edilson de 16 e 17, estou falando do Edilson de hoje. E aí, alguns poderiam dizer assim, mas não tem como colocar o Léo Gomes de titular porque ele seria uma substituição certa, o Léo Gomes não consegue aguentar 90 minutos. Mas se a gente for parar para pensar, o Edilson também não consegue aguentar 90 minutos. Poucas oportunidades nessa temporada, o Edilson terminou uma partida. No próprio jogo contra o Londrina, o Edilson não terminou a partida. Então, assim, eu daria a oportunidade de começar com o Léo Gomes as partidas, ver se ele consegue aguentar, se não conseguir, aí beleza, troca, mas é o que tá acontecendo já com o Edilson titular, então não seria um grande prejuízo, ainda mais que nós temos 5 substituições para fazer. E mesmo minimamente, tendo ali Bitelo e Lucas Leiva à disposição, no segundo tempo nós terminamos com Thiago Santos e com o Lucas Silva no lugar do Lucas Leiva. Então nós tínhamos um meio de campo com Vilha Sante, Thiago Santos e Lucas Silva, ou seja, construção muito difícil, né, César? Esse é o primeiro erro, professor, que eu vejo aqui. Vocês acham só muito difícil a construção? Pois é, esse é o primeiro erro do Renato, porque todo mundo fala do mais óbvio, né, do Nicolas e do Barbosa ali, que gritou nos olhos, né, os dois laterais esquerdos ali no lado esquerdo, que então realmente não funcionou. Já vou colocar aqui, ó, Biel saiu para do Nicolas, daí o César vai dar a avaliação dele, e o Guilherme entrou no lugar do Tassiano. Então, o time do primeiro tempo foi o time do segundo tempo foi Breno, Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Vilha Sante, Thiago Santos e Lucas Silva, Guilherme, Nicolas e Diego Souza. César. Eu ia falar do primeiro erro, cara, porque assim, ó, é muito... gritou esse lado esquerdo, mas a construção de meio campo praticamente não existiu. Quando tu começa a olhar esse meio campo, tá? Com o Thiago Santos, que é um jogador que tem suas limitações e tal, é raçudo e tal, aquela coisa, mas tem suas limitações. O Lucas Silva, que o principal defeito do Lucas Silva realmente é a lentidão, ele tem um bom passe comprido, gosta de chegar na área, mas é lento. E o Vilha Sante, que já estava jogando desde o começo do jogo, tu matou teu meio campo. Com 3 volantes ali, tu não consegue construir mais nada. Tendo o Pedro Lucas, tendo o Gabriel Silva podendo vir do banco dos reservas, né? Ninguém veio e ficou esse meio campo morto, né, professor? Que não saía de lugar nenhum. E aí teve o mais, digamos assim, o que ficou gritando para todo mundo, né? Que ficou na nossa cara o tempo todo, que é o lado esquerdo, e o Guilherme, que não funcionou também, né? E vale a pena a gente ressaltar também que todas as substituições foram feitas quando estava 1-0 pro Grêmio. Então o Renato, acho que se contentou com esse 1-0, ainda mais que o Grêmio não consegue resultado nenhum jogando fora de casa. Tava 1-0, então vamos segurar, vamos botar um meio de campo para os caras não passarem daqui. Só que o Grêmio sofre de novo com o que vem sofrendo a temporada inteira, que é a bola aérea. E daí numa bola aérea, o Grêmio não consegue subir para tirar, e aí o Vilha Sante levanta demais o braço. Eu sei que muitas pessoas discutem, tá? Eu não discuto, eu acho que aquilo é pênalti. Inclusive, acho que o Grêmio teve um a favor contra o Sampaio Corrêa também muito parecido, que não foi nem chamado. Eu não vou poder me estender aqui, que nós já estamos com o nosso convidado da noite, mas eu brigaria a noite inteira contigo por causa dessa tua opinião aí. Eu ia começar a brigar agora e ia parar amanhã às 11 da manhã. Aquilo ali não é pênalti em lugar nenhum. O VAR está acabando com o futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Falando nisso, então, acabou o jogo do Palmeiras. O que se discute justamente é a questão de tu levantar o braço dentro da área, tirar o foco da bola. Já viu aquela história do braço? Da bola e tal. Que eu saiba, no futebol, o braço sempre está perto do corpo. O braço está no corpo, inclusive. Sim, mas enfim, eu sei que muitas pessoas divergem. Eu não sou desse pensamento, assim, eu sou do pensamento de que aquilo ali é pênalti, só que também era pênalti no Grêmio contra o Sampaio Corrêa. Então fica essa questão do critério sempre difícil, assim, de entender essa questão do critério. Mas o meio de campo do Grêmio era um meio de campo que não conseguia fazer nenhum tipo de construção, era só para tentar segurar o ataque do Londrina, e tu coloca um Nicolas na esquerda e um Guilherme na direita. O Guilherme a gente sabe que é um jogador que pisa na bola e recua. E o Nicolas não tem o cacuete de ser atacante, ele chega bem na linha de fundo,
mas ele não sabe muito bem como finalizar as jogadas. E isso ficou muito claro, por exemplo, num dos últimos lances da partida, em que o Nicolas invade a área completamente sozinho e meio que se afoba e faz um cruzamento. Ele podia ter parado, pedido um cafezinho, pedido umas fritas, ter tocado para trás, sei lá, mas ele cruza e dá a bola nos braços do goleiro. Então o Nicolas também, não, apesar de ser o jogador experiente, cascudo que o Renato gosta, ele não tem esse cacoete de jogar naquela posição. Então eu considero isso também muito errado. Mas essa é a fotografia do segundo tempo. Achei extremamente bizarro, mas todas as substituições foram feitas antes do gol de empate do Londrina. Vamos lá. Muito obrigado, Passarinho, Fabiola, professor César. Agora é Alberto Guerra, o nosso convidado. Eu vou aqui removendo as imagens. Que troço chique isso aqui, cara. Eu tô encantado com esse negócio. Tá ficando bom, hein? E só vai melhorar. Lembrando que semana que vem estaremos ao vivo da Arena, né? Tá? Semana que vem estaremos ao vivo da Arena. É isso aí. Podemos agora abrir na gente aqui e vamos começar. Eu tirei aqui e estamos de volta, Godoy e eu, para fazer a primeira. Hoje é o lançamento desse produto, Noite de Grêmio. Noite de Grêmio, que é um espaço simultâneo que a Rádio Pachola e o canal do CCD estão fazendo hoje para fazer a entrevista com o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra. Na semana que vem estaremos na Arena, fazendo a cobertura da presidência do Conselho, que vai ser uma das perguntas aqui que eu vou fazer para o Alberto Guerra também. E, claro, no dia 24, a entrevista com Odorico Romão, o outro candidato que se posiciona. A gente ainda não tem informação se o Galia vai ou não ser candidato. Vamos atrás dessa informação também. E, claro, o debate, já perto da eleição, lá para o início de novembro, o debate entre os candidatos que se posicionarem aí para a presidência. Godoy, faça as honras da casa, já que os estúdios Hype são teus, nós estamos na Pachola, aqui na sede da Pachola. Hoje os estúdios Hype são Pachola e CCD, né? Só agradecer de novo a tua presença, muito importante agora como candidato. Obrigado por estar aqui, eu acho que é importante o retorno, porque muitas questões, num primeiro momento, elas não foram tão bem respondidas, porque a gente entende que naquele primeiro momento não era ainda o momento certo de falar, mas eu acho que mais do que nunca agora, nessa reta final, e cada vez mais reta final de Série B para voltar para a Série A, e já pensando em 23, e lá, 2 meses atrás, se eu não me engano, que tu esteve aqui, Guerra, uma das grandes perguntas era criatividade para 2023, né? Mas enfim, uma boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Godoy. Agradeço a ti, né, em nome da Pachola também, ao César, CCD, né, pelos convites, né, retornar a casa e feliz, né, poder estrear nesse novo produto, né, Noite de Grêmio, e para falar um pouco, né, dos nossos planos. Afinal de contas, eu vim aqui mesmo, como vocês bem lembraram, como um pré-candidato e agora como um candidato oficial, ainda que a chapa não tenha sido nem edital, foi publicado, mas assim, seremos sim um candidato à presidência do Grêmio e conversar um pouco mais sobre as nossas propostas. Alberto Guerra, lembrando que a gente vai aqui posicionando, as pessoas podem mandar perguntas, os superchats serão lidos e colocados na tela, claro que com algum tipo de filtro, é preciso dizer isso, algum tipo de filtro a gente acaba fazendo. O mínimo que se espera é o respeito da educação, né, gurizada? Sobre esse aspecto não está em discussão. Eu digo assim, é que existem situações que a gente vai montar algum filtro, mas eu acho importante, a gente está na era da transparência e a era do posicionamento, tá? E eu acho importante, muitas pessoas falando assim, que tipo de pergunta? Vocês vão fazer perguntas programadas? Não, nós vamos fazer perguntas que estão na cabeça dos torcedores. A ideia, Alberto Guerra, é exatamente a gente tentar aproximar, porque hoje está tudo tão perto e tudo tão longe. Ninguém consegue ver ninguém, ninguém consegue falar com ninguém. Então, dentro do possível, a gente vai respondendo, exatamente. Né? Porque eu tenho convicção da nossa vitória, eu também, né? A gente não pode também expor
muita coisa, nem até porque pode. nem pode, né? Estamos Até diante porque de esse grupo que está aí vai ser o grupo com quem, né, nós vamos começar um trabalho. Então, Exatamente. dentro do possível, a gente vai falar. Vamos ver até que ponto a gente vai É. apertar o homem É. ou não. Eu já senti que a gente vai acabar... Já veio- ele veio ensaboado Já pra cá, vi, eu não percebi. senti. mas, Antes de responder, ele já Você, trancou não, o outro. vocês querem me arranjar confusão antes de ganhar a eleição? Quer dizer, Essa é a primeira pergunta. é. Qual é a chance de ganhar essa eleição? Como é que está o ambiente político? Vamos começar por aí. Não, assim, Tem chance de ganhar? É difícil a eleição? O que a não, gente pode falar sobre obviamente que é isso? difícil, né? Tem